Uma das questões mais discutidas, talvez pela humanidade, é a questão da verdade. E muitas coisas têm sido ditas como sendo verdade e que depois são questionadas ou são adequadas, adaptadas de acordo com o modus vivendi da sociedade ou do ser humano. E essa questão é muito antiga. Os relatos antigos que se tem dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles mostram essa ascensão da discussão sobre este assunto. Antes de Sócrates, os filósofos e a filosofia se reportava mais aos aspectos da natureza. Sócrates já entrou com interesse pelas questões humanas, pela ética, pela política. O conhecimento passou a ser um assunto bastante discutido, a educação, enfim, coisas de uma forma geral que afetam o ser humano. Então passou-se a sair da natureza para entrar no ser humano. No período anterior foi quando surgiram muitos conceitos matemáticos e coisas desse tipo, exatamente por causa desses estudos da natureza. Depois de Sócrates vem Platão, o seu discípulo mais importante, que aliás foi quem escreveu a respeito de Sócrates, porque não há nada que ele próprio tenha escrito, e Platão entra com a ideia de um método para a busca desse conhecimento, e diz que a busca da verdade poderia ser eficaz se fosse feita através de perguntas, respostas e mais perguntas. É atribuído a Platão aquele famoso mito ou alegoria da caverna, em que algumas pessoas dentro de uma caverna e com impossibilidade de saírem da posição em que elas estão, veem sombras projetadas na parede da caverna, que são geradas por uma fonte de luz, fogo, por exemplo, e algumas pessoas e objetos sendo movimentados no caminho deles, e eles então passam a interpretar o mundo pela visão que eles têm, muito limitada, sem saber exatamente o que é a realidade que está do lado de fora. Então são estudos feitos por eles. Depois entra Aristóteles, talvez o mais conhecido deles, e Aristóteles entra com umas ideias diferentes. Ele sai um pouco do dualismo de Platão e entra com ideias sobre busca de Deus. Ele tem, por exemplo, a afirmação em que ele diz que todo ser que não seja o ser perfeitíssimo, que seria Deus, é uma síntese, é um símbolo, um composto de potência e ato. São os conceitos com que eles trabalhavam, né? Em diversas proporções, conforme o grau de perfeição, de realidade dos vários seres. Então trabalham com esses conceitos de realidade, de sentimento, de interpretação do que está acontecendo e, enfim, muitas coisas aconteciam. Já se aproximando dos dias de Jesus, a Bíblia nos mostra que há um período chamado de período do silêncio, em que nenhum profeta se levantou, um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é conhecido como período de silêncio, porque Deus não levantou nenhum profeta que ensinasse o povo nesse tempo. Mas o povo continuava ávido de conhecimento, de saber, de poder afirmar algumas coisas. Aristóteles tinha dito que o conhecimento é possível. Ele tinha entrado com essa ideia. As pessoas queriam então conhecer, queriam saber mais, queriam alcançar este conhecimento. E havia dois grupos mais influentes neste período, entre o final do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e o início do Novo Testamento, que eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus defendiam a ideia de que a pessoa deveria buscar o prazer imediato, tanto um prazer intelectual como físico, corpóreo, e que tudo que saísse fora daquilo não era algo a ser buscado. Enfim, o importante era viver o hoje da melhor forma, daquela maneira que trouxesse maior prazer, porque o amanhã era incerto. Outro grupo eram os estoicos. O estoicismo mantinha a razão como pedra fundamental dos seus pensamentos. Então o foco era no raciocínio, na razão do homem, e eles apregoavam que o sofrimento, as perdas e as emoções deveriam ser mantidas de lado para o pensamento claro e lógico. Então foram essas as defesas. No meio dessas buscas e desses conceitos, porque exatamente
O Império Grego tinha sido o último grande poderio e eles tratavam muito com essa questão do pensamento, da busca do conhecimento, e aí vem o Império Romano e toma conta de tudo, mas lá no íntimo, dentro do ser havia uma necessidade, talvez em grande parte influenciada, colocada por estes pensadores, uma grande necessidade de conhecer-se a verdade. E o que eu gostaria de falar hoje é exatamente isso. Qual é esta verdade que liberta, conforme Jesus falou na sua palavra? O Antigo Testamento tem uma palavra para a verdade e o Novo Testamento tem, aliás, há várias palavras, principalmente no Antigo Testamento, mas há uma que praticamente é sinônimo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento a palavra é emet e no Novo Testamento é aletheia. O emet quer dizer o seguinte, é firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância, confiabilidade, tudo se referindo a algo que foi dito, algo que foi falado, referindo-se ao testemunho de alguém, ao julgamento que está sendo feito, referindo-se principalmente à instrução divina, a verdade como um corpo de conhecimento ético ou religioso, uma doutrina verdadeira, verdadeiramente verdadeira. Essa é a ideia do emet. E eu vou ler depois algumas passagens bíblicas que citam esta palavra. Já no Novo Testamento, a palavra que muito é usada é aletheia ou aletos, que fala de algo também de verdadeiramente uma verdade, uma realidade certa, inquestionável. Então o aletheia é algo objetivo, algo que é verdade em qualquer assunto em consideração. A verdade de verdade, de acordo com a verdade, de uma verdade em realidade, de fato, certamente, é a verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, uma verdade moral, uma verdade religiosa. A maior extensão, maior alcance desta palavra é o que o Novo Testamento se refere à verdade. A verdadeira noção de Deus é revelada à razão humana sem uma intervenção sobrenatural. A verdade, tal como é ensinada na religião cristã, com respeito a Deus e à execução dos seus propósitos através de Cristo. É nesse contexto que Jesus Cristo vem e apresenta estas expressões que estão lá em João capítulo 8, versículos 31 a 36, dizendo o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claramente, o que Jesus quis dizer com este conhecereis a verdade vos libertará, é um conceito totalmente teológico, totalmente espiritual, e nunca Jesus fez esta afirmação com a intenção de que ela fosse utilizada da maneira que as pessoas utilizam. Outro dia, descobri num comentário que até pessoas que não creem em Deus, da maneira que ele se apresenta, usam esta expressão. Nós vemos políticos usando essa expressão, e isso não é de hoje, é de muito tempo. Nós vemos muita gente dizendo: a verdade vai libertar. Mas a verdade, amados, é que esta verdade a qual a Bíblia se refere não é uma verdade definida conceitualmente, politicamente, nem socialmente, nem biologicamente, não é definida geograficamente ou historicamente, nem antropologicamente, não é algo que é relativo, não é uma definição ética, não é uma definição humanista e não é nem de cunho filosófico apenas, porque é claro que a filosofia vai para este lado. Se fossem usados esses critérios, tornariam verdade um conceito de conveniência, que seria que levaria as pessoas a um distanciamento da verdade em si. Verdade, portanto, no conceito de Deus é absoluta, é um norte, uma referência, ela é imutável, por isso ela é
a verdade e não uma verdade. Recebi um videozinho essa semana, entre muitos que são verdadeiros lixos que a gente recebe, eu recebi um que fez pelo menos pensar um pouco. Eu vou pedir que coloquem aí a imagem. O vídeo dizia o seguinte: estamos no mesmo barco? E a conclusão do narrador é que nós estamos na mesma... O outro, eu queria o da figura. Nós estamos sim na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque ele diz o seguinte: olha, alguns estão em casa como se fosse um verdadeiro período de férias, porque não tem falta de nada, o seu dinheiro está entrando, continuam recebendo, estão apenas reclamando que não podem fazer o que estavam querendo fazer, enquanto outros estão dentro de casa fazendo contas e verificando se vão conseguir pagar as contas no final do mês. Alguns estão com as crianças em casa, achando maneiras de se divertir, e etc, etc. E outros estão pensando naqueles que estão internados, nos seus familiares, pensando talvez percam a vida. Alguns, por causa da sua profissão, podem se dar ao luxo de nem se preocupar em sair, e outros precisam correr risco diariamente, porque exatamente são profissionais da saúde, são pessoas que lidam com o público o dia todo. Enfim, estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Eu pedi que colocasse esta foto, que é algo que está bem aqui perto de nós, numa esquina aqui pertinho da igreja, que mostra duas realidades. A verdade é imutável e ela é uma só, mas as realidades são diferentes. Mostram como pessoas vivem sujeitas às mesmas coisas. Você vê aí um casebrezinho feito na calçada, talvez no máximo 1 metro, 1,5 metro quadrado, feito com um pedaço de papelão, e logo acima uma casa que eu propositalmente cortei um bom pedaço dela para não constranger o proprietário, que tem pelo menos aí talvez uns 300 metros quadrados de construção, em que num bairro médio, não é um bairro de classe alta, é um bairro de classe média para média alta, enfim. E a gente vê uma pessoa que estacionou na calçada ali, 2 seres humanos, 2 famílias provavelmente de seres humanos vivendo a mesma tempestade que nós estamos vivendo, mas em realidades completamente diferentes. E o que eu pergunto para você é: que direito as pessoas têm de achar que elas são donas da verdade, quando a verdade é uma pessoa? Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o aletheia de Deus. Ele é a única verdade e não uma verdade. E quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, ele deixa claro que vai libertar da escravidão do pecado e não de ideias, de pensamentos. Eu quero dizer para você, querido espectador, que se você é um cristão, você deveria, no mínimo, questionar os seus valores. Será que a verdade absoluta de Deus tem realmente estado na sua vida acima das verdades, ou melhor, das realidades que são relativas, dos pensamentos, das ideias, dos conceitos? Será que nós estamos realmente colocando as coisas de Deus acima de tudo, ou nós estamos nos politizando, por exemplo, brigando entre irmãos por causa de uma ideia ou de outra, achando que quem faz uma coisa é porque é daquele partido, quem faz a outra coisa é porque é daquele outro partido, quando nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas com realidades completamente diferentes. O que vai acontecer conosco, ninguém sabe, só Deus. Literalmente, como muitos têm dito agora, só Deus. Deus sabe onde e como nós estaremos daqui a algum tempo. Eu quero dizer para você que o uso de uma definição particular, uma distorção da definição da verdade, seria o que nós poderíamos classificar como um crime espiritual. Mas um crime hediondo, um crime imperdoável e inafiançável. Você está achando estranho? Eu vou ler para você uma passagem que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e seguintes. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que, preste atenção, detêm a verdade pela injustiça, que
trocam a verdade única e absoluta por coisas injustas, por definições de quem acha que sabe tudo, que está acima dos outros, que pode impor a sua maneira de ser aos outros, enfim. Porquanto o que Deus, ou o que de Deus se pode conhecer, é possível conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, que trocam a verdade pela injustiça, são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, colocaram o emet, ou o aletheia de Deus, de lado, e tomaram os seus próprios conceitos e colocaram aquilo que lhes convinha como sendo a definição de verdade. Não bastando fazer isso para si próprios, tentaram impor e tentam impor os seus raciocínios, as suas visões, os seus pensamentos para todas as pessoas. A outra figura que eu coloquei aí mostra uma perspectiva de... Nós que trabalhamos na área técnica, eu sou de formação da área técnica, sabemos aí que um desenho técnico você tem lá as perspectivas, e você vendo uma perspectiva apenas, você não consegue definir o que é o desenho, o que é a figura. Então você tem aqui ao lado, você tem um cone, você tem um trapézio, algo parecido, não lembro mais que eu coloquei aí, enfim. Mas você tem as imagens projetadas em uma parede, um triângulo, uma das perspectivas. Se você olha em um ângulo, você vai ver um triângulo, e se você olha no outro, você vai ver a base, ou você vai ver um círculo, ou você vai ver um quadrado. É mais ou menos aquela ideia do Platão, das pessoas da caverna. A pessoa olha e tenta interpretar a vida, interpretar os outros, interpretar o mundo em uma ótica parcial. Não vou dizer totalmente errada, mas parcial, porque a ideia aqui não é ofender ninguém, é dizer uma ótica parcial. Você não é proibido de defender as suas ideias, de falar como seria melhor fazer de um jeito ou de outro. O que nós somos proibidos é de subverter ou de substituir o aletheia, o emeret de Deus, a verdade absoluta, imutável, inquestionável, e colocar acima pensamentos, ideias, políticas, sociais, econômicas, seja lá o que for, meu querido. Nós não temos o direito de fazer isso. A Bíblia diz que quem faz isso é indesculpável. Eu disse que leria alguns textos que usam as expressões que a Bíblia usa. O primeiro foi de João capítulo 8, né, em que Jesus fala: verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E curiosamente, no último versículo desse texto, 36, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a palavra muda um pouquinho. E Jesus usa a palavra ontos, se referindo à definição da ontologia, um argumento ontológico, que seria exatamente a rejeição de tudo aquilo que é oposto ao que ele quer defender. Tudo aquilo que é pretendido, fictício, falso, conjectural é deixado de lado, e aquilo que é verdadeiro toma o seu lugar. Então ele diz: olha, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você vai ser verdadeiramente um discípulo de Jesus quando colocar realmente acima de tudo, acima de todos os valores, o seu conhecimento de Deus e principalmente a sua entrega de vida nas mãos do Senhor. Há outras passagens no Novo Testamento ainda em que Jesus usa a mesma expressão do aletheia. Ele diz assim, por exemplo: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará
outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da aletheia, ou da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, dizendo de novo, é possível conhecer, você pode conhecer a Deus, você pode ter uma experiência com Ele, você pode provar da presença de Deus na sua vida. Deus não é um conceito que está na cabeça de algumas pessoas desocupadas que ficam inventando. Deus é conhecível, você pode conhecer, desde que se proponha a aceitar a verdade dele como única e inquestionável, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Tiago, que era irmão de Jesus, diz o seguinte, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra de Deus é a verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, é o que João diz. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o coração e conhece todas as coisas. Sempre a verdade está relacionada ao conhecimento. Mas ele diz, nós somos da verdade e o nosso coração tem condições de afirmar, de nos dar esta convicção, este descanso, esta certeza, porque ele deixa de nos acusar. Quando João escreve a sua segunda carta, ele escreve a uma senhora, e ele diz, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, no aletheia, naquilo que é imutável. E não somente eu, mas também nós, os que conhecem a verdade. Ele diz, nós que conhecemos a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. 3 vezes em 2 versículos, João usa a palavra aletheia, aos que são da verdade, aos que amam a verdade e aos que permanecem na verdade. Jesus, na sua oração, diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enfim, a Bíblia vai usando essas expressões muitas vezes. Tiago, também eu esqueci desta aqui, diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A morte entra quando a verdade é desprezada, é deixada de lado. Para concluir, querido, Pedro diz o seguinte na sua segunda carta, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quero dizer, meu amado, você pode descansar. Deus conhece todas as coisas. E aqui diz que o juízo já está lavrado há muito tempo. Não vai nem ser lavrado no dia do juízo final. Já está escrito. E a destruição há de chegar. Mas para você e para mim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para qualquer um que quiser mudar as suas ideias, os seus pensamentos e aceitar essa verdade imutável, inquestionável, que não depende do tempo, não depende da história, que não muda, que não é de um jeito num dia, de outro no outro dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E lendo de outra forma, já que é questão de perspectiva, você pode ir ao Pai através dessa verdade, através deste caminho, através de receber a vida que o Senhor tem para você. O Salmo lido no início do nosso culto, o Salmo 15, falando sobre aquele que vai habitar no céu, faz uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, lembra que os que trocam a verdade pela injustiça, pratica a justiça, e de coração fala a verdade.
A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Enche o seu coração da verdade. Fale sobre a verdade de Deus, que é imutável. Você não corre o risco de errar, de mais para frente ser taxado de alguém que falou bobagem. Fale da palavra de Deus, fale a verdade. Comunique essas coisas. Mas para isso você precisa convidar o Senhor a entrar na sua vida, precisa fazer uma entrega, precisa confessar Jesus como Senhor de sua vida, e Ele vai cumprir o que Ele disse na sua palavra. Ele vai vir e vai fazer morada no seu coração, Ele, o Pai, através do Espírito Santo do Senhor, aquele Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, como Jesus falou. Nós precisamos mais do que nunca, no meio de tantas coisas que são escritas, que são divulgadas, que são repassadas, que são ditas, quantas mentiras, quantas coisas nós estamos vendo distorcidas. Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos permanecer na verdade, confiantes na verdade e inabaláveis, porque o Senhor não muda. A Bíblia diz que não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Eu vou orar por você, mas mais uma vez eu quero sugerir colocar alguma coisa aí nos nossos comentários. Eu gostaria que você escrevesse assim: no passado eu não sabia para onde eu ia, mas agora eu sei que eu posso e sou um cidadão dos céus. Eu posso me tornar e sou um cidadão dos céus. Eu não sei, eu não sabia para onde eu ia, mas agora eu sei que eu posso ser um cidadão dos céus. Que Deus te abençoe. Pai amado, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que não volta vazia. Obrigado porque ao ouvirmos a Tua palavra parece que o nosso coração exulta. A gente não sabe explicar isso, mas é que Tu nos criaste com essa necessidade de conhecer a verdade. E Senhor, quando nós Te encontramos, quando nós não criamos barreiras, quando nós não criamos outras ideias, outros valores, sejam eles de cunho social, político, o que for, quando nós não colocamos nada acima de Ti, Senhor, quando colocamos a Ti em primeiro lugar, Tu nos trazes o descanso e a certeza de que nós também temos o nosso nome escrito no livro da vida e que vamos habitar naquele lugar, porque o Senhor vem nos buscar. Em breve o Senhor volta para nos levar. Louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Seu Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus o abençoe. Curta aí a mensagem se você gostou, divulgue, passe adiante, convide para entrar na nossa página. Teremos muitas mensagens saídas diretamente da palavra de Deus para você. Que Deus o abençoe. Uma boa semana cheia do conhecimento da verdade, no nome de Jesus.